graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui, ainda que à distância, mas o coração está unido, estamos juntos crescendo, buscando a presença de Deus. Eu quero estimular você a nos ajudar a perceber quem está participando dos cultos online ou presencial, que você também nos ajude a estimular os outros, né? Como diz a Bíblia, que devemos nos estimular uns aos outros, permanecer na fé, com o coração fervoroso, caminhando e crescendo diante de Deus. Nós vamos meditar no texto do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9. Vamos voltar a esse texto da palavra, é um texto que é importante de vez em quando a gente voltar a ele, Marcos capítulo 9, 14 a 29. Texto longo, eu quero te convidar à leitura do texto. Junte aí sua família, junte aí seu povo, né? Ligue a Bíblia ou abra a Bíblia, mas vamos meditar na palavra, vamos estudar na palavra. Marcos capítulo 9, versículos de 14 até o 29. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe-o. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Oremos ao Senhor. Ore ao Senhor, peça que Deus fale ao seu coração, peça ao Senhor que fale com a nossa igreja, fale ao Senhor que abençoe toda pessoa que ouvir essa mensagem. Disponha-se, envolva-se com a palavra, com a pregação, abra a sua mente, traga cativa a sua mente ao Senhor Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta hora em que vamos refletir, meditar na Tua palavra. Queremos ouvir o Senhor, precisamos ouvir o Senhor. Dá-nos Tua palavra, Teu alimento, dá-nos Teu renovo, Senhor. Imploramos em nome de Jesus. Imploramos em nome de Jesus. Fala com Teu povo, Senhor. Nesses dias tão difíceis em que o Senhor não está mudo, o Senhor não está indiferente. Portanto, então pedimos, fala conosco, Senhor. Aquece nossa fé, norteia os nossos caminhos, renova-nos, cura o nosso coração diante do luto, diante das perdas, diante das batalhas, e dá um norte para a nossa vida com a Tua palavra, Senhor. Sê com os que sofrem, sê, ó Deus, com os enfermos, sê com os que estão gemendo, sê com os que estão nos hospitais. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia e fala conosco. Amém, amém, amém.
Queridos, nós estamos vivendo dias de aflições, essa grande caminhada aí com essa pandemia e, portanto, temos insistindo, pedindo ao Senhor que fale o nosso próprio coração, luto, com lutas, na nossa própria vida, nossa própria família, como é sabido de todos. E eu quero compartilhar aquilo que Deus tem falado, portanto, ao meu coração, e aquilo que eu sei que Ele quer falar com a sua igreja. Aquilo que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a sua vida, diante dos conflitos, diante das aflições. Nós encontramos aqui nesse texto um pai com seu filho desde a infância nessa aflição, nessa luta, essa aflição nesse lar. Demônios tentando destruir a vida desse menino, que se tornou um rapaz, não sabemos totalmente a sua idade aqui, mas diz que desde a infância, então já não é infância, é juventude, ou talvez um jovem já adulto, que dando trabalho para o seu pai, trabalho, a vida dessa família num sofrimento constante. E nós observamos aí então a história, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João, quando então ele no monte teve a experiência da transfiguração, e eles descem, e os outros discípulos estavam ali, tentando fazer alguma coisa para ajudar aquele pai, mas alguns escribas entram na discussão e de repente nada acontece. Esse texto, nesses dias o Senhor tem me falado sobre as opções diante das aflições. Você olha para você olha para o seu coração, você olha para a sociedade, você procura um caminho. O que fazer? Quais são as opções? Quais são as opções diante das aflições? Qual o caminho a tomar? Qual a decisão melhor a tomar? Qual a atitude melhor a tomar diante das aflições? Muitas são as opções: de desistir, de se entregar à frustração, ou de ficar só discutindo, ou a opção de uma fé, ainda que pequena e frágil, mas colocando diante do Senhor, ou de uma busca de consagração a Deus. Esse texto nos fala de algumas opções. Diante dessa aflição terrível que estava esse pai, com a sua casa, com a sua família, nós encontramos aí a primeira opção. Então, opções diante das aflições, é o tema que quero discutir com vocês, analisar diante desse texto, porque ele nos traz justamente essa perspectiva. Opções estão sendo tomadas. Aqui é uma grande aflição e opções, a opção do pai, a opção dos escribas, a opção dos discípulos, a opção de Jesus. Então nós temos várias opções de atitude aqui sendo tomadas, e esse é o tema que quero compartilhar então, opções diante das aflições. Primeira opção, a opção de discutir, a opção apenas por discutir religião, discutir a vida, discutir filosofia. Versículo, nos diz aí a palavra, versículo 16, que então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? Que é que discutieis com eles? Ora, queridos, a cena para mim aqui é muito forte. Está lá o pai com o filho ainda endemoniado, ninguém fez nada. Os discípulos frustrados, porque não conseguiram. E os escribas eram os doutores da lei. Eram os líderes da religião. Eram, portanto, os pesquisadores. Hoje poderíamos chamá-los de teólogos cientistas, que de uma parte, de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva judaica, de crença, de costumes judaicos, tinham então o nome de escribas, porque eram os doutores da lei, aqueles que registravam as cópias bíblicas, aqueles que cuidavam das cópias, aqueles que ensinavam as escrituras, aqueles que interpretavam as escrituras. O quadro mais terrível aqui que você vê é que esses homens passaram então como doutores da lei, como filósofos da religião, como defensores, como cientistas da religião. Eles sabiam discutir religião,
mas eles não passavam disso, de pessoas que sabiam discutir a religião. Isso é terrível, queridos. Nós estamos aí diante de uma crise política, onde estamos discutindo política, onde estamos destruindo uns aos outros com as discussões. Cada dia mais que eu tento ver um pouco, porque não quero ser apolítico, não quero ser alienado, mas muitos crentes, perdendo a dimensão do reino de Deus, estão se tornando presas de políticas partidárias, e de um lado ou de outro, um destruindo ao outro, e perdemos a visão, a dimensão de que somos representantes de um reino muito maior, e perdemos a percepção de que estamos caindo nessa teia de derrota, onde conseguimos discutir religião, discutir política, discutir filosofia, discutir as ciências, mas somos fracassados em termos de respostas para a sociedade, em termos de ações concretas para a sociedade, assim como esses escribas. Eram homens doutos de conhecimento, de certa forma, mas um conhecimento inócuo, um conhecimento vazio, um conhecimento que não trazia impacto, transformação, que não fazia nada. Jesus vai duramente a estes homens. O que é que vocês discutiam? Porque eles estavam... A cena possivelmente é a seguinte: os discípulos de Jesus eram homens muito simples, e foram tentar ajudar esse rapaz, porque o pai disse que trouxe para os discípulos de Jesus. Possivelmente os fariseus fizeram o seguinte: vocês sabem o que vocês vão fazer? Vocês são cientistas? Vocês sabem, vocês dominam esse conhecimento? Nós somos doutores da lei, nós dominamos o conhecimento, a pesquisa, etc. Vocês sabem o que vocês vão fazer? Possivelmente os discípulos entraram num processo de frustração, e aí os fariseus vencem a discussão. Mas o quadro que Jesus encontra é um pai com um filho, com uma aflição, uma família oprimida, e ninguém faz alguma coisa concreta. Ganham a discussão, mas perdem a batalha. Ganham a discussão, perdem as pessoas. Ganham a discussão, perdem a própria fé. Quando o Senhor Jesus, então, a multidão diz, ele pergunta para a multidão, e o próprio pai vai dizer, não é? Versículo 18, quando o pai está falando aí, onde quer, deixa eu pôr o versículo 17 também para dar o contexto melhor. E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Não puderam por causa dos escribas, não puderam por causa da interpelação, dos questionamentos daqueles que eram os doutores da lei. Por isso Jesus vai confrontar, primeiro perguntando o que vocês discutiam com eles, e depois Jesus os confronta dizendo: ó geração incrédula, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo apenas da razão, da pesquisa, que eu já disse para vocês, eu sou um teólogo professor, sou um teólogo pesquisador, amo a ciência, amo a pesquisa. Mas já temos falado isso aqui várias vezes. O mundo, depois do Renascimento, com o racionalismo, com o iluminismo, que negou o sobrenatural, que negou a fé, que negou o poder de Deus, que negou também a guerra espiritual, nós fracassamos em termos de fé. Nós temos feito Deus sofrer por sermos pessoas cientificamente incrédulas. Optamos por ser pessoas que sabem discutir a vida, sabem discutir filosoficamente, sabem discutir de forma religiosa, sabem discutir de forma política, mas não sabem de fato o que é a vida, o valor da vida, a profundidade da vida, a profundidade da existência. Somos uma geração incrédula que faz o coração de Deus sofrer. E essa é uma opção que nós precisamos resistir nos nossos dias. A opção de ter muito conhecimento filosófico, científico, político, e não ter o conhecimento do poder de Deus, não ter vida com Deus e não ter um amor pelas pessoas, um amor verdadeiro, que transforma, que afeta a realidade existencial mais profunda. Por isso nos leva para a segunda opção.
Opções diante das aflições. A segunda opção é a opção da frustração. Roguei a teus discípulos, final do versículo 18, que o expelissem, e eles não puderam. E eles vão perguntar no final, quando eles chegam em casa, eles vão perguntar: Senhor Jesus, por que nós não podemos? E eles não puderam. Eles estavam andando com Jesus, eram discípulos de Jesus. Jesus estava no monte com outros discípulos, mas esses 9 que ficaram não conseguiram ajudar esse homem. Quando os escribas então os interpelava, questionava, colocando esses discípulos realmente ainda imaturos, eles estão no começo aqui ainda da jornada, aprendendo a ser líderes espirituais. Justamente por serem pessoas muito simples, eles são acuados pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei. Eles são acuados. E nós sabemos que essa é a opção da frustração. A opção da frustração. Psiquiatras, psicólogos têm afirmado que um dos maiores desafios para os pais, para a liderança hoje, é lidar com uma juventude, inclusive juventude adulta, que não sabe lidar com frustrações. São pessoas mimadas, são pessoas que têm tudo a um toque, portanto não sabem perder, não sabem lidar com frustrações. O primeiro não que elas recebem, elas ficam acuadas, ou às vezes embirradas, brigam com Deus, brigam com a vida, ou às vezes simplesmente vão lamber as feridas. Infelizmente os discípulos de Jesus ficaram lá acuados, frustrados, e pararam de agir. Jesus chega, muda a história, mas aqui há um quadro real. Roguei a teus discípulos e eles não puderam, e os discípulos vão perguntar: Senhor, por que nós não podemos? Então eles estão ali frustrados, acanhados, assustados, encantuados. E aplicando então para os nossos dias de hoje, isso aqui nos ensina uma opção terrível, queridos, diante de Covid, diante de conflitos, diante de depressão, a opção da frustração. Estamos caminhando para quase 1 ano e meio de pandemia, anos, fazendo aí então mais de um ano, não sabe, possivelmente vamos passar aí os 2 anos, um processo com a bênção de Deus, a vacina avançando, vamos orar por isso, creio nisso, mas possivelmente vamos passar 2 anos. Tempo de frustrações, de sonhos perdidos, pessoas que perdemos, morte, escuridão, tristeza, angústia real. Nunca fui negacionista. E agora, com perda na própria família, a gente reforça ainda a consciência da realidade de um tempo de disciplina de Deus sobre a terra, de um tempo de juízos de Deus e de um tempo também da graça de Deus em meio a tudo isso, porque a graça de Deus é maior e ela está acima de tudo isso. Ontem perdemos mais um pastor amigo. Perdemos aqui, mas o céu ganhou um homem de Deus. Deus está levando os seus, queridos, também para si. E Deus é Senhor e Ele faz isso. Agora nós que ficamos, nós que temos que criar nossos filhos, nós que temos que trabalhar e sustentar a família, nós que temos o Evangelho diante de nós, o desafio de fazer discípulos para a glória de Deus, de viver a igreja, de viver o Evangelho, não podemos nos entregar à frustração. Não podemos ficar encantuados, inclusive por pressões deste mundo. Não estou dizendo sobre essa discussão de abre igreja, não abre igreja. Para mim é uma questão de pandemia, uma questão muito grave, que ninguém nem sabe tudo. Essa é uma discussão interessantíssima que eu, como pesquisador que sou, tenho pesquisado e fico olhando, né, essa questão de uma guerra, um tentando destruir o outro, mas a grande verdade é que a Organização Mundial de Saúde nunca soube tudo sobre a pandemia.
A ciência no mundo nunca soube tudo, ela é dividida. E aí ficam alguns arrotando ciência, me perdoe a sinceridade. E sabemos o quanto devemos à ciência e o quanto precisamos orar pela ciência. Nesses dias está chegando a minha vez de vacinar e eu vou me vacinar. Ainda que fosse 50%, por que não, gente? 50%, ainda que tenha alguma pequena, algum efeito colateral, mas estamos falando de para mim sim, faz parte da graça de Deus, a ciência, a vacina, e eu acredito na ciência, mas na ciência com as suas limitações, a ciência com as suas limitações. Inclusive deveríamos ter muita humildade nesses dias, por causa da questão do pouco que todos sabem dessa enfermidade, do quão sério é o mover de Deus na sua soberania, as variações e tudo isso surpreendendo toda a ciência, surpreendendo todas as expectativas, a soberania de Deus em meio a tudo isso. Devemos ter mais humildade, mas não nos entregarmos à frustração, não nos entregarmos justamente a uma desistência da vida, dos filhos do Evangelho, da vida, da esperança. Em nome de Jesus, essa não é a opção do Senhor para a sua vida. Algumas pessoas estão deprimidas, algumas pessoas estão se entregando, e essa é uma opção que o Senhor não quer para nós. Terceira opção, nós encontramos aqui um pai tão afetado, queridos. Perguntou Jesus ao pai, versículo 21, há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai responde, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. A opção deste pai foi a opção de continuar, de perseverar, ainda que com uma fé pequena e frágil. Ele perseverou em buscar o Senhor, em esperar o milagre e crer no milagre. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É a opção da fé cambaleante, de uma fé frágil, mas era o que ele tinha, eu não quero acusá-lo. Muitas vezes nós temos essa opção porque é o que restou em meio às dúvidas, em meio às angústias, em meio às perplexidades, nossa fé está abalada. Então eu não sou daqueles que ficam acusando os que têm uma fé pequena e frágil. Queridos, o pior de tudo é abandonar a fé. Como já disse, é se entregar à frustração, é ficar lambendo feridas, é desistir na frustração. É melhor você trazer suas dúvidas, é melhor você trazer suas lágrimas aos pés do Senhor. É melhor você gritar e dizer, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. É melhor chorar como esse pai, é melhor trazer as lágrimas. No nosso luto, trazer lágrimas e dizer, Senhor, por quê? Senhor, por que gente tão nova está partindo? Porque gente tão querida da gente está partindo. Trazer diante do Senhor a lágrima, essa fé pequena, mas trazer para o Senhor. Trazer, apresentar diante do Senhor. Então, essa é uma opção. É a melhor opção? Eu diria que nessa circunstância desse pai, é a melhor opção. É a opção que ele tinha, de pegar aquele restinho de fé ali, mas não ir embora, não se entregar ao medo, à frustração, à desistência ou ao questionamento, mas se entregar ao Senhor. Abrace a fé que Deus tem te dado, ainda que ela esteja pequena e frágil. Busque a Jesus, ponha a sua vida nas mãos de Jesus. E por último, a última opção, a opção que Jesus apresenta para os discípulos. A opção que Jesus apresentou para os discípulos, versículo 29, 28, traz o contexto, né? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo?
Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O jejum está entre colchetes aqui. Isso faz com que, em termos justamente de pesquisa teológica, de ciência teológica, a gente tenha os manuscritos mais antigos, e quando está entre parênteses, ou entre colchete, ou entre algum sinal assim, é porque não estaria nos textos mais antigos. E aí temos duas correntes que discutem isso, não vou aprofundar aqui, mas o fato é que, se não estava no original e apareceu, então foi os cristãos que fizeram cópias, acrescentaram. Nesse caso é muito simples, porque o jejum era parte da vida de humilhação, de consagração e de quebrantamento diante do Senhor. Há outros textos que mostram justamente Jesus jejuando e orando. A igreja, no início das batalhas, Paulo, apóstolos, orando e jejuando. Quando eles tinham grandes aflições, grandes conflitos, grandes embates, eles jejuavam e oravam. Se nós dissermos, Jesus disse orar, também no contexto judaico cristão, oração implica, se ele fala só orar, os primeiros discípulos entenderiam claramente orar e se quebrantar também em jejum. Já temos falado algumas vezes, não é novidade, que o jejum se tornou uma barganha no mundo dos crentes, né? Vai fazer a campanha de 21 dias de Daniel de jejum, porque você vai convencer Deus do que você precisa e Ele vai te dar. Irmãos, eu sei que não é com essas palavras que as pessoas dizem, mas é isso, né? Você faz um jejum para convencer Deus de alguma coisa. Você faz um jejum porque Deus vai fazer a sua vontade. Me perdoe a sinceridade, talvez sendo até um pouco rude, muito crítico, mas eu quero chamar a sua atenção, e sendo duro sim, até crítico, porque isso é sério, isso é grave. Isso faz com que, inclusive, depois dos 21 dias, você ou entra numa frustração terrível porque Deus não fez o que você queria, ou você vai entrar numa guerra existencial, espiritual com Deus, questionando: Senhor, eu jejuei, eu dei o dízimo, o Senhor tem obrigação, eu estou requerendo do Senhor. Então, permita-me insistir nisso, queridos, com a nossa igreja. Porque, por outro lado, estão insistindo dia e noite em mudar esta fé pura bíblica da igreja, de jejuar e orar, não para tentar fazer uma barganha, manipular o sagrado com as próprias mãos, com jejum, com oração, com ofertas. Nós não manipulamos o sagrado. Nós queremos ser manipulados pelo sagrado, queremos ser tocados, afetados, atingidos, transformados, direcionados, abençoados. Então Jesus diz: olha, há algumas aflições e lutas na vida que vocês vão precisar ter um tempo maior de oração, vão precisar de ter um tempo maior de quebrantamento, de consagração a Deus. Essa é a verdade aqui, queridos. Jejum para quebrantamento, jejum para humilhação, oração, dedicação diante do Senhor. Não sei se tem orado bastante nesses dias, não sei se você tem orado bastante, mas eu sei de uma coisa, queridos: Deus tem me chamado a orar mais. Deus tem nos chamado a orar mais. Só afirmar que Ele está no trono é uma afirmação belíssima e importante, mas já que Ele está no trono, então Ele tem propósitos na pandemia. Ele não cochilou, Ele não está dormindo. Se Ele tem propósito, nós precisamos entrar nos propósitos de Deus. Isso a gente vai conseguir com oração, com jejum, com consagração. Diante das aflições da vida, precisamos ter uma vida quebrantada aos pés de Jesus. Esse é o caminho mais alto, a opção mais sublime. Quando estamos com uma pequena fé, já é muito lindo a gente continuar buscando o Senhor. Mas Jesus nos chama para um nível mais alto. E como Ele estava ensinando os discípulos, Ele não fez nenhuma exortação de humilhação para eles. Ele dá uma direção clara. Vocês, em outras circunstâncias, lembrem-se, vocês não conseguiram expulsar esse demônio porque vocês precisavam ter mais consagração
esse tipo de demônio também não sai assim, é uma batalha. Talvez tomarão horas, o fato tomará horas, tomará dias talvez ali de consagração, de oração. E assim são algumas aflições, elas não passam a um estalar de dedos, um dia, 2, um ano e meio, lutas. E aí nós precisamos, ou temos uma vida de oração, de quebrantamento, de jejum, ou nós vamos perder a visão espiritual, vamos perder a visão de que Deus está reinando, vamos perder a visão do sobrenatural e vamos perder a visão do eterno. Vamos perder a visão do eterno. E eu tenho visto isso, algumas tentações no meu coração, de perder a esperança da eternidade, de perder a esperança de que, justamente como Paulo disse, a nossa vida não se limita aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Como eu já fiz a pregação aplicando, eu só quero chamar a sua atenção. O que Deus quer da sua vida nesse momento, querido? Quais são as exortações do Espírito para a sua vida? Quais são os posicionamentos que você precisa tomar diante da opção de ser questionador apenas? Diante da opção da frustração? Diante da opção de ficar só também com essa fé pequena e frágil, não querer crescer, não querer jejuar, orar para crescer, ler a Bíblia? Deus quer que você se posicione para crescer, para amadurecer, para enfrentar as aflições e os conflitos da vida de forma mais madura, mais consistente, que agrade o Senhor. Que o Senhor o abençoe. Pense mais, reflita, busque essas aplicações para o seu coração, em nome de Jesus. Tome atitudes nesses dias. Tome atitudes na sua família para ser esse cristão mais maduro, mais consagrado, mais envolvido com a oração, com jejum, com quebrantamento, para ser um cristão maduro e abençoar quem estiver aí próximo a você. Seja na sua família, no trabalho, você abençoar pessoas por estar caminhando de forma mais madura, mais quebrantada, mais aos pés do Senhor Jesus. Que o Senhor o abençoe. Que o Senhor aqueça o seu coração, a sua fé, o meu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa exortação da palavra. Obrigado, Senhor. Tira-nos, ó Deus, de ficarmos apenas questionando a vida. Livra-nos, ó Deus, de nos entregarmos à opção da frustração, da derrota, do medo, do pânico, do desespero. Se estivermos, ó Deus, numa posição de uma fé pequena e frágil, atenda aquele que tem uma fé pequena e frágil e persevera diante do Senhor. Mas por Jesus, por Teu Espírito, ó Deus, dá-nos ouvir Tua voz nessa hora e sermos pessoas mais quebrantadas, mais consagradas, com jejum, com oração, fortalecendo o espírito, fortalecendo o ser interior. Ó Espírito Santo, fortalece Tua igreja, fortalece a minha vida, fortalece os Teus filhos, para que possamos fortalecer outros em meio a esta grande provação que Tu enviaste à face da terra. Fortalece Tua igreja, Senhor. Fortalece o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, amados irmãos, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.